eu trabalhei naquele museu, né, de 59, 1959, quando eu tinha 23 anos, eu acho, até 1986, né? Eu entrei no museu como estagiário, depois eu fui promovido a naturalista auxiliar, aí depois eu virei naturalista permanente, né? Não era mais auxiliar, era do quadro. O museu pertencia ao Ministério da Educação, mas não pertencia ao FRJ. Aí eu virei antropólogo do Museu Nacional. O museu é um lugar que reúne pessoas que, de certo modo, ficam fora do mundo, né? E resguardam, né? Para poder entender melhor o mundo, e resguardam objetos que são objetos raros, são objetos que estão empalhados. Então o museu tem uma relação com um cemitério vivo, porque esses itens que estão nos museus são itens raros, são sagrados, que estão removidos do cotidiano. Você não vê toda hora o que você vê no museu. Você tem que ir ao museu para poder ver aquilo, né? As múmias, por exemplo. O meu sentimento foi esse, uma mistura de tristeza, de decepção, de ressentimento, porque essa história de que o prédio podia pegar fogo não é de hoje. Quando eu estava lá, eu saí em 86, eu entrei em 59, saí em 86. A gente já sabia disso. Como é que pode o meu museu, o Museu Nacional... Eu podia pensar que a minha casa... Eu mudei de casa várias vezes, mas o museu continuava o mesmo. Né? Eu era menino, aí eu casei, fiquei noivo, casei, tive filho. O museu assistiu tudo isso. Né? Eu tenho os diários que eu escrevia quando chegava, porque eu sempre escrevi muito. Então, eu chegava lá às 8h30 da manhã, não tinha ninguém antes do pessoal chegar, eu sentava na máquina de escrever, não era computador. Eu tenho aí, outro dia eu estava relendo os diários, né? Então eu escrevi muita coisa que aconteceu comigo lá no museu, ideias de pesquisa, plano de analisar algum sistema tribal que eu trabalhava com eles, né? Organização social, sistema de parentesco, que eram as áreas que eu me especializei, sistema político, das duas tribos que eu estudei. Fiz muito isso lá. Jamais podia pensar que eu ia assistir, né, a destruição desse museu. O descaso não é a causa, o descaso é a consequência de um país que nunca valorizou a instrução universitária, nem a instrução primária, nem a instrução secundária. Todo mundo fala educação, mas ninguém sabe direito o que é. Ninguém sabe o que é uma universidade real, funcionando nos moldes das universidades europeias e americanas, as grandes universidades, que são o repositório não só do conhecimento humano, que é difícil, né, de uma certa sabedoria, que é sempre relativa, que é sempre conquistada devagar, mas também dessa tecnologia toda que está permitindo que você leve a minha imagem para outras pessoas, está gravando minha voz, de certo modo está me imortalizando. Mas o descaso é uma consequência de uma falta de compreensão, de uma atitude que não leva a sério o ensino universitário e não leva a sério as escolas primárias, os colégios secundários e as universidades brasileiras. E todas correm, de certa maneira, o mesmo risco desse museu. O museu tem esse aspecto, né, de um isolamento do mundo, é um lugar para reflexão, um lugar onde você neutraliza determinados impulsos, que são impulsos que vêm da realidade cotidiana, né, e tenta compreender o mundo. Tenta, você não quer convencer ninguém a ser A, B ou C. O saber é uma ponte. Ou talvez até melhor a imagem, uma cachoeira. Eu entro na água da cachoeira, eu vou entrar, eu vou cair, eu vou mudar de posição. Né? Eu vou ser levado para um outro patamar. Esse é o patamar que qualquer professor universitário, qualquer pesquisador, e para mim o ensino ficou muito ligado à pesquisa graças ao Museu Nacional. Eu falava de coisas que eu não tinha aprendido em livros. Algumas dessas coisas que eu falava, eu tinha aprendido com contato direto, com viagens que eram viagens para fora do Rio, para a Amazônia. Uma das coisas que a cidade do Rio de Janeiro tem chorado, eu sei porque eu tenho conversado com algumas pessoas que não são da área acadêmica, é justamente o fato de que o museu era um polo. Todo mundo foi ao museu quando era criança, inclusive eu. É fundamental que
que a gente a- faça uma pergunta difícil, né? O que esse incêndio no Museu Nacional diz? O que nós podemos aprender com o Museu Nacional? Um incêndio de um museu é um fato lastimável. Ele é revelador de uma certa patologia, né? Uma sociedade que tem um museu que pega fogo e por abandono, por falta de verba, é uma patologia. O que a gente aprende com a doença? A gente aprende talvez mais com a doença. Certamente se aprende mais com doenças do que com saúde. Se aprende mais com crime do que se aprende com as pessoas que não cometem crimes. Do que se aprende mais com a desonestidade. É a abertura para isso, para que isso não seja estimulado, para que isso não se transforme num valor, é fundamental. E o que a gente vê quando incendeia o Museu Nacional? Quantos museus incendiaram no Brasil? E quantos estádios a gente fez para a Copa do Mundo que são impecáveis? Do Maracanã fica do lado do Museu Nacional. Ele foi todo reformulado. Ele foi transformado numa espécie de uma casa de ópera do futebol. Aí depois a gente veio descobrir que o nosso governador da época era um ladrão patológico. Roubou tudo que pôde. E o Museu Nacional pegou fogo. Fim. Fim. Vai falar o quê?